Ezequiel, capítulo 3, verso 18. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida. Aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Senhor, meu Deus e meu Pai, fiel Deus Santo, poder e glória, o Senhor possa estar nos ajudando a pregoar essa palavra pela tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Todo mal que atrapalha essa pessoa de ouvir a palavra, que seja repreendido agora, que saia em nome de Jesus. Sejam bloqueados agora todos os demônios que se colocam de frente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, da poder no sangue de Jesus, seja agora desfeito toda a obra do inferno, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor possa me ajudar a pregoar essa palavra, para a glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, todo mal que sai em nome de Jesus. Deus Santo e poder e glória. Aleluia. Amados irmãos, Deus abençoe a tua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa estar iluminando teus caminhos, em nome de Jesus. Nós temos aqui essa palavra, o dever do profeta. O Senhor disse ao profeta: aquele que está a minha palavra, pregue-a com verdade. O que tem a palha com o trigo. Aqui Deus exorta o atalaia para que pregue a verdade. A sabedoria tem sempre algo novo. O novo assusta muita gente. E eles falam, melhor é o velho do que o novo. Tem pessoas que se acomodam no que é velho e tem dificuldade de aceitar o novo. E com Deus não há velho, com Deus é novo. Eis que tudo se fez novo. Com Deus, as coisas velhas já se passaram. O que é velho não é a aparência, mas a sua essência não pode ser velha. Você precisa nascer de novo. E aqui Deus está exortando o atalaia para que o atalaia venha pregar a verdade ao ímpio. Há pessoas que pensam que encobrindo a verdade você estará livre da condenação, mas não. Deus está sendo bem claro nessa passagem, dizendo que se o ímpio não conhecer a verdade, ele morrerá na sua impiedade. Porém, Deus requererá o sangue do ímpio ao profeta. Agora, o ímpio deve conhecer a verdade, não para a sua condenação, mas para a salvação. Ele deve conhecer a verdade para salvar a sua vida. Disse o Senhor Jesus: o meu povo perece por falta de conhecimento. O conhecimento salva a sua vida. Eu posso ter experiência, mas se eu não tiver conhecimento, eu serei incauto.
Agora, eu com experiência e conhecimento, eu fico forte. A exposição da palavra traz luz e entendimento. Deus te dará a experiência e o conhecimento. Ele dirá para você: digo fraco, sou forte. Digo fraco, sou forte, porque com Deus eu fico forte. Por isso, a exposição da sabedoria traz sempre algo novo que assusta. Mas pelas suas palavras você vencerá quando for julgado. E se as suas palavras estiverem firmadas no alicerce que é a palavra de Deus, vai passar tudo e ninguém vai vencer a palavra. Ninguém vai vencer você, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vence no fundamento que é a palavra, que é Cristo, inerrante. Porém, se discerne no Espírito, na revelação, no discernimento. Por isso, não se assuste com a sabedoria, não se assuste com o novo, porque o novo, ele trará mudanças boas para a tua vida, o novo de Deus. O novo dentro da palavra, dentro da ordem, da decência, eu posso confiar, porque a palavra de Deus é o caminho, a verdade e a vida, e na palavra de Deus, na direção, não tem erro, não tem fracasso. Se Deus te enviou lá, algum propósito bom terá naquele lugar, terá propósito de salvação. E na visão das pessoas, pode parecer que você está perdendo, mas na visão de Deus, na visão espiritual, você está crescendo. Quem está em Cristo vai crescendo na humildade, na graça, vai crescendo no reino. Quem não está em Cristo vai ter crescendo. Não na aparência, porque na aparência muitas pessoas podem não estar dando nada, mas você está crescendo. Você está evoluindo. Os dons aumentaram. Paulo pregava onde ninguém queria pregar. Paulo edificava onde ninguém queria edificar. Pregar onde outros já têm edificado é fácil. Difícil é pregar onde ninguém quer ir pregar. Por isso, meus irmãos, a importância de você ter o conhecimento de Deus. A importância de você buscar o entendimento. Porque o entendimento salvará a sua vida dos falsos profetas, dos falsos ensinos. Quanto mais você conhece da palavra, menos confundido você ficará. Quanto mais você conhece da sabedoria, porque há diversas sabedorias. Há a sabedoria do homem e a sabedoria de Deus.
A sabedoria de Deus te chama para o arrependimento na palavra. A sabedoria de Deus te chama para mudar do velho para o novo. A sabedoria de Deus te chama para abandonar a maldade. A sabedoria de Deus te chama para colocar a Bíblia em prioridade na sua vida e assumir o Filho unigênito do Pai, porque Deus amou muito a maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A sabedoria de Deus diz: todo aquele que rejeitar o Filho rejeita o Pai. Todo aquele que te rejeita os enviados, rejeita os dois. Essa é a sabedoria de Deus, quando te chama para o novo, para abandonar o velho eu, para nascer de novo. Nessa sabedoria eu posso confiar, porque não pode uma casa dividida subsistir. Não pode Satanás trabalhar contra o próprio reino. Não pode Satanás pregar para você mudar de vida, para você abandonar o velho, a soberba, o pecado. Satanás não pode pregar a favor do reino de Deus. Essa é a sabedoria de Deus. Essa é a sabedoria do alto, pacífica, moderada. Mas a sabedoria diabólica é a sabedoria com inveja. É a sabedoria que quer a honra do outro, que rouba palavras do outro para pregar. Por isso Paulo disse, o apóstolo Paulo: a minha sabedoria não consiste em sabedoria humana, mas em poder de Deus, manifestação do Espírito Santo. Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação dos gentios. Consegue diferenciar a sabedoria de Deus da sabedoria do homem? Consegue entender, meus amados irmãos, a importância de você adquirir a sabedoria, que é mais proveitosa para quem está ouvindo do que para aquele que quer adquirir? Porque ao mesmo tempo você adquire também a sabedoria e prega para outros, ela te trará, quando você ensina, ela te trará enfado na cara. Sabedoria gera tristeza. O Evangelho será pregado a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê será condenado. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Deus é bom. A salvação é um dom gratuito. A salvação é você entregar agora. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu disse: eu entrego tudo que eu defraudei. Ali Zaqueu não estava entregando só o que ele defraudou como publicano, mas Zaqueu estava entregando tudo que era pecado na vida dele, ele estava entregando perante o Senhor. E Jesus disse: eis aqui um filho de Abraão. Hoje a salvação entra na casa dele. Não que ele ia morrer aquele dia,
mas que ele nunca mais agora ia perder a salvação. Porque quem ganha a Cristo não perde nunca mais. Quem é salvo não é de salvo. Quem é salvo por Cristo não é perdido nunca mais. Uma vez salvo, não tem como Cristo te abandonar. Porém, para mim ser salvo, eu tenho repetido isso aqui. Eu tenho que entregar tudo agora, pelo dia que se chama hoje. Os apóstolos não vieram pregar para agradar homens, pregar para agradar famosos. Ele não veio, disse o apóstolo Paulo, não vim pregar para agradar homens. Caso contrário, não seria servo do meu Senhor Jesus Cristo. Não tinha lero-lero. Não tinha massagear concupiscência. Eles pregavam, Jesus chegou na Galiléia e disse: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado o reino dos céus. João Batista, arrependei-vos, raça de víboras, que ensinou a vocês a fugirem da condenação eterna. A ira de Deus está preparada. Paulo disse: arrependei-vos. Pedro e João, arrependei-vos. Não tem tempo para você pensar muito. Porque se você arrepende, você nunca mais se arrepende. Conseguiu entender? Se você se arrepende, você nunca mais se arrepende de ter arrependido. Porém, não será fácil assim. Porque o reino dos céus é tomado pela força. A tua carne, ela medirá forças contra o Espírito. Porque se você ouvir o Evangelho, não querendo entregar o pecado, o Evangelho te fala mal. Mas se você ouvir o Evangelho anátema, você pode ouvir em pecado, você pode ouvir em falsidade. Agora o Evangelho, como Paulo pregou, como Pedro pregou, como Jesus pregou, você só consegue ouvir em sinceridade. Você precisará se arrepender. Havia 10 leprosos, os 10 foram curados, mas somente um quis se arrepender em sinceridade e em verdade. Quem quer trabalhar a Deus? Santo, santo é o Senhor. Por isso os falsos profetas estarão muitos ímpios seguindo eles. Você olha para os discípulos deles, são ímpios. Ouvem a palavra, vão no culto e nunca mudam. Agora, quando tem o Evangelho na presença, como diz
disse o apóstolo Paulo, o ímpio mesmo não consegue ficar na congregação dos justos. O ímpio aparece lá uma vez no mês, só na ceia, só no domingo. Deus Santo tem poder e glória. Quem está entendendo? Por isso, meus amados, a verdade, ela salva. Você não deve se ocultar, a verdade não deve ser ocultada de você. A verdade é para salvar a sua vida. As pessoas ficam com medo de ouvir a verdade, porque se a verdade não chegar, você está sem pecado. Só que a ausência da verdade na sua vida não te salva. Porque certamente você sofrerá pelo seu pecado. Porém, a verdade te salva de cometer pecado e de fazer mal para a vida do próximo. Deus não precisa de multidão. Deus ele precisa de corações convertidos, porque não entra lá multidão. Quem quer glória a Deus? Aleluia! Jesus é fiel. Deus não está interessado com casa cheia. Deus está interessado em sinceridade. Deus ele quer que todos os homens sejam salvos. Mas ele não veio para massagear ego e nem para agradar sistema. Porque o sistema gosta de igreja lotada, da voto, da fama. Mas Ananias e Safira chegaram perante o altar e tentaram ocultar metade da oferta, da propriedade doada, sendo que eles tinham que doar toda a propriedade. Eles doavam propriedades e ninguém passava necessidade na igreja dos apóstolos. Ananias e Safira perante o altar mentiram perante o apóstolo Pedro e morreram ali. Ou seja, igreja que você fica perante o altar na falsidade não é igreja, é altar de Baal. Salmo 26 vai dizer: com sinceridade andarei perante o altar de Deus. Se você está disponibilizando para viver o novo, se você diz: eis-me aqui, todo falho, todo pecador, mas eu quero mudança na minha vida, eu quero novo, eu não quero continuar da mesma maneira, eu não quero mais ficar na depressão, na vontade de suicídio, Senhor, eu quero mudança. Então enxugará do teu rosto toda lágrima.
O choro virá por uma noite, a alegria pelo amanhecer, porque Deus é fiel. Eis que bato a porta do teu coração, se você abrir, eu cearei contigo e você ceará comigo. A palavra te chama para uma responsabilidade, para uma mudança já. Porque o mal veio para roubar, matar, destruir, mas Jesus veio para dar vida, e vida é abundância na sua vida. É mudança. Evangelho é mudança. Evangelho não é entretenimento. Evangelho não é ir lá para ouvir as músicas novas. Evangelho é arrependimento, é mudança já. Deixar falsidade, deixar mentira, inimizades, fornicação e idolatria. A prática sexual na legalidade de Deus é bênção. A prática sexual na ilegalidade te causará danos para a sua vida espiritual. Você escolhe se vai permanecer nessa vida miserável dentro de você, ou se você vai viver o novo de Deus. A promessa é: já não se lembrará mais dos teus sofrimentos. E a prática sexual pega para muita gente aí, na legalidade, na ilegalidade, mas na legalidade de Deus você poderá entrar na prática sexual. A prática sexual na legalidade é quando você não pratica a legalidade. Agora, na legalidade também, isso é para os solteiros. Na legalidade, casado, você não peca. Casado é na legalidade e você não peca. E quando você é solteiro, é quando você não cai na prática. E isso é muito difícil. Por isso, quem não consegue se conter, deve casar. Se você consegue ter um domínio próprio sobre as concupiscências da carne, e você não quer casar, tudo bem. Mas é muito difícil para uma pessoa não ter prática sexual. Quem está entendendo? Por isso você deve casar. É a vontade de Deus. A pessoa namora 3, 4, 5, 6 anos, não casa. Depois troca mais um, troca mais outro. E fica aborrecida porque não casou, não conseguiu alguém especial, alguém legal. Então você tem que seguir a vontade de Deus. Um homem que teme a Deus é a maior riqueza, que tem a fé já experimentada. Esse é um homem de Deus para você. Porque muitas mulheres sofrem no casamento porque elas olham da maneira errada. Ah, ele fala bonito, é de boa família, tem uma boa educação, mas de dentro é sujo. Está limpinho por fora, dentro é sujo. Quer ser feliz no amor? Você tem que achar o diamante lá no barro. Porque é esses que Jesus vai lá e acha. Você tem que ir onde Jesus está indo, porque lá estão diamantes. Lá estão aqueles que querem mudar, homens angustiados, homens que estão dispostos a serem trabalhados na fé, homens que estão dispostos a temer a Deus e da glória, porque é chegada a hora do juízo. É esses homens
que amarão a esposa como Cristo ama a igreja, porque Deus tirou eles do lamaçal do pecado, do monturo, levanta o necessitado e faz ele se assentar entre os príncipes e faz herdar um trono de glória, como está escrito. O problema é que as mulheres olham para a aparência, não olham para a fé. Tem que ter moto, tem que ter carro, tem que ter casa, tem que ter dinheiro, tem que ter formação. E elas entram nessa e também tem que ter fé. Só que um rapaz pronto, com todos esses atributos e com fé, você já vai encontrar ele casado. Porque ela foi lá no deserto e viu a fé. E casou com ele. E hoje está na terra prometida. Você não vai encontrar um homem solteiro, rico, educado e com fé. Não vai. Por isso elas sofrem no casamento e você olha, mas você não é evangélica, seu marido não é evangélico, por que vocês sofrem tanto? Por causa disso. Foi igual Ló. Ló olhou a terra, quem serve? Ló olhou a terra verdejante. Falou, essa terra. Quase que Abraão entra na carne e cai. Pecado. E houve contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Quem que era? E Abraão disse, Ló, pode ficar com a terra, porque onde eu for, a promessa de Deus é que Deus será comigo. Ló era primo de Abraão. Ló ficou com a terra verdejante de aparência. Abraão foi para a terra seca. Mas a terra que Abraão foi, floresceu. E a terra que Ló foi, virou Sodoma e Gomorra. Por isso você tem que ir na direção da palavra. Deus Santo por glória. Porque muitos homens simpatizaram com Jesus, mas não se arrependeram. Muitos homens e muitas mulheres simpatizaram, mas não tiveram a fé. A fé é quando você não vê o milagre. É quando ela não vê o milagre. Quando ninguém vê o milagre na vida dela, mas ela continua lá. Ela continua adorando. Ela continua dando os bons frutos. Ela continua sendo obediente. Porque a pessoa obediente na fé, só de você conversar com ela, só de você estar perto, você consegue sondar o espírito. Quando a pessoa tem um espírito bom de Deus, você não se sente mal quando ela está perto. Quando a pessoa tem um espírito ruim, no pecado, você sente mal. O clima fica pesado, carregado. O milagre não veio, mas Ana continuava lá. O milagre não estava vindo, mas Davi estava orando. Fé experimentada. A fé é a maior riqueza que um homem pode ter. As mulheres procuram em lugares errados. Os homens muitas vezes procuram em lugares errados, porque os homens também vão na formosura. E nisso muitos homens destroem sua vida,
por escolher a carne. Quando o homem olha para a aparência e não pela fé, ele se complica. Não há nada de errado você escolher uma pessoa pela atração física, mas você tem que ver primeiro se essa pessoa é verdadeiramente cidadão do céu, é verdadeiramente salva, se entregou tudo no altar, se arrependeu verdadeiramente. Porque se tiver um Deus estranho aí, não é experimentado na fé. Tem que ter entregado tudo. Porque se entregou tudo, se arrependeu, essa pessoa não se arrepende de ter escolhido o caminho que ela escolheu. E essa pessoa é a pessoa ideal para você casar. Amém? Fico com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus Santo e Poder e Glória, em nome de Jesus. Mão direita ao coração, esquerda aos céus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. As ricas comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, todos digam amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Leva a tua vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.